Olá, meu nome é Paulo Sérgio, sou professor de Química e hoje a nossa aula é sobre ligações químicas. Bom, existem alguns tipos de ligações químicas que nós estudamos. Elas são as iônicas, as covalentes e as metálicas. Mas para a gente falar sobre ligações químicas, a gente primeiro tem que saber o que elas são, né? Bom, ligações químicas de maneira geral é a união entre átomos para a formação de substâncias químicas. Bom, a gente tem que se perguntar então como é que se dão essas uniões, né? Como é que os átomos eles interagem entre si para poder formar então as tais ligações químicas. Para a gente falar disso, a gente tem então que falar dos gases nobres e de uma coisa que a gente vai chamar de regra do octeto ou de teoria do octeto. Vamos saber direitinho o que é isso. Mas primeiro, vamos investigar a estrutura eletrônica dos gases nobres. Eu coloquei aqui como exemplo 3 gases nobres, né? Aqui a gente tem o hélio, de número atômico 2, temos o neônio, de número atômico 10, e temos o argônio, de número atômico 18. Como é que a gente vai investigar a estrutura eletrônica dessas espécies químicas? A gente tem que fazer, então, a distribuição eletrônica para cada um deles. Isso daí a gente já sabe como é que faz, né? A gente vai lá naquele diagramazinho de Linus Pauling, né? Aquele diagrama de diagonais, e a gente começa assim, né? Então aqui temos para o hélio 1s2 e terminamos. Por quê? Porque o hélio tem número atômico 2, portanto, tem 2 elétrons. Temos também aqui para o neônio, ó, 1s2, 2s2, 2p6, não é isso? Ó? 6 mais 4 elétrons, 10, fechamos então a totalidade de elétrons do neônio. E para o argônio, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olha só, mais uma vez, 6, 8, não é isso? Aqui já tínhamos 10, como o exemplo de cima. Então temos aqui 10 mais 8 agora, fechamos 18. O que nos interessa é o estudo da camada de valência dessas espécies, né? Se nós olharmos aqui o hélio, nós temos aqui, ó, 2 elétrons. Aqui temos a camada inteira, nós olhamos pelo número principal, né? Então aqui a camada toda é a segunda, então temos 6 e 2. Então aqui nós temos 8 elétrons. E aqui também, igualmente, né? A terceira camada, nós temos então, ó, 6 mais 2, temos 8 elétrons. Se eu continuar fazendo distribuição eletrônica para todos os gases nobres, a gente vai chegar à conclusão que a maioria deles, com exceção do hélio, vai apresentar 8 elétrons na camada de valência. Os químicos e os físicos, né, lá em meados do século XX, eles vão observar essa propriedade dos gases nobres e vão observar também que eles estão sozinhos, né? Eles não estão realizando ligações com nenhum outro elemento. Então, eles, quando começam a estudar as estruturas eletrônicas dos outros átomos, que aí sim realizam ligações químicas, eles chegam à seguinte conclusão. Eles vão chegar à conclusão que é a seguinte, ó, muitos átomos eles vão apresentar estabilidade eletrônica quando eles possuem configuração eletrônica de um gás nobre. O que isso quer dizer? Que as ligações químicas, principalmente as ligações iônica e covalente, elas vão ser realizadas, elas vão se realizar, né, melhor dizendo, e quando isso acontecer, as espécies químicas envolvidas nessas ligações, elas vão apresentar configuração eletrônica, de um gás nobre, tá? Ou seja, ele vai apresentar 8 elétrons na camada de valência em sua maioria, por isso regra do octeto. Mas alguns elementos, como por exemplo o hidrogênio, que tem um elétron apenas na sua camada de valência, quando ele realizar lá uma ligação covalente, que a gente já vai ver mais pra frente, a gente vai ver que ele vai ficar com 2 elétrons, ou seja, a configuração do hélio. Então, sabendo disso tudo, isso daqui já é um indício de como a gente vai trabalhar as nossas ligações. Bom, a primeira ligação que nós estudamos é aquela ligação que vamos chamar de ligação iônica, também conhecida como ligação eletrovalente. Então, mais uma vez, ó, ligação iônica ou eletrovalente. Isso diz muito. Por quê? Essa ligação ela vai ser uma ligação que vai formar íons. Então, eu vou ter uma ligação que vai ter a formação de cátions e ânions, lembrando cátions, íons positivos, ânions, íons negativos, e essas espécies iônicas, elas vão interagir entre si
a fim de formar uma substância iônica, tá? Mas qual é a definição que a gente pode dar para ligação iônica, né? A ligação iônica, então, ela é a interação entre átomos que ocorre a partir da transferência de elétrons entre esses átomos, entre essas espécies químicas. Então, se tem transferência de elétrons, ou seja, tem uma espécie perdendo elétron e tem outra ganhando, a gente tem que lembrar que quem perde elétron fica positivo, quem ganha elétron fica negativo. E aí essas substâncias, essas espécies, elas vão ficar unidas uma à outra das mais diversas formas, e a gente já vai ver isso. Mas, para facilitar a nossa vida, né, como a gente pode, então, encarar uma ligação iônica? A gente pode encarar uma ligação iônica dizendo da seguinte forma, ó, uma ligação iônica, ela é uma ligação que vai acontecer entre um metal e um ametal, ou ela vai acontecer entre um metal mais hidrogênio. Beleza? O que acontece aqui? A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente estudou tabela periódica, a gente viu que existia uma propriedade periódica chamada eletropositividade e que os metais apresentavam uma tendência de serem eletropositivos, ou seja, né, eles têm uma tendência a perder elétron. Já os ametais, né, eles tinham uma propriedade periódica, eles apresentavam de maneira geral uma propriedade periódica chamada afinidade eletrônica, ou seja, eles têm uma tendência a receber esses elétrons. Então, se eu tenho uma espécie que doa elétron e eu tenho uma espécie que recebe esse elétron, eu tenho então a minha ligação estabelecida. Então é isso, então quer dizer que são os metais que perdem elétrons, né? Vai ter essa transferência de elétron do metal para o ametal, então esse carinha aqui ele vai ficar positivo, esse aqui vai ficar negativo e nós vamos ter então a nossa ligação sendo formada. É isso? Sim, é isso. Uma outra coisa que nós temos que saber sobre esse tipo de substância é que eles têm temperaturas, falando já da característica dessas substâncias, né? Eles têm características, têm temperaturas de fusão elevadíssimas, né? Mais de 300 graus Celsius. Então, se a gente pegar uma substância característica, a gente vai ver, né? Já tem um exemplo aí do lado, que é o NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. A gente vai ver que a temperatura de fusão, ou seja, quando essa substância ela passa do seu estado sólido para o seu estado líquido, ela é para mais de 800 graus Celsius. Então, o fogão de cozinha, por exemplo, ele não faria esse processo acontecer. Isso acontece porque existe, né? Isso acontece porque existe a formação de uma rede cristalina, que a gente vai chamar de retículo cristalino, né, que vai fazer com que essa união entre as cargas formadas seja extremamente elevada, né? A força de união seja extremamente elevada, para melhor dizendo. Então, eu tenho a formação de retículo. Essas substâncias, quando estão fundidas ou em solução, né, falando também de propriedade, elas têm a capacidade de conduzir corrente elétrica. Lembrando o seguinte, quando a substância está fundida ou em solução, óbvio, se esse composto iônico ele for solúvel, né, em sua maioria a gente está falando de água, solúvel em água, a gente está falando que a gente vai ter íons livres, né? Portanto, a gente vai ter cargas positivas e negativas livres e aí sim a gente vai ter a capacidade da condução, da condutibilidade de eletricidade. É importante ressaltar também que essas substâncias no seu estado sólido, elas não vão conduzir eletricidade, tá? Os compostos iônicos. Então, vamos falar das fórmulas. Como é que a gente vai saber das fórmulas dos compostos? Vou mostrar duas formas para a gente começar a pegar o jeito de como a gente vai montar a fórmula desses compostos iônicos. Como eu falei aqui, eu coloquei já o exemplo mais clássico que nós temos, que é o NaCl, né? Que vai formar lá uma substânciazinha que a gente vai conhecer como sal de cozinha, o cloreto de sódio. O sódio, ele tem
11 elétrons, né? Por quê? Porque seu número atômico é 11, então no seu estado fundamental ele vai ter 11 elétrons, já o cloro tem 17. Fazendo o mesmo procedimento que a gente fez ali para os gases nobres, a nossa distribuição eletrônica, teremos, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já sabemos que temos 10, não é isso? Então temos aqui, ó, 3s1, ok? Para o cloro, vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e agora precisamos completar a distribuição precisamos completar a distribuição eletrônica para chegarmos a 17. Até aqui temos 10, 12, então a gente precisa de 5, então a gente vai ter 3p5. Agora observe, aqui para o sódio, na sua camada de valência, eu tenho apenas um elétron, correto? E já para o cloro, eu vou ter 2 mais 5, eu vou ter, ó, 7 elétrons. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o sódio, ele é um metal, né? Ele está no grupo 1, né? Na antiga família 1A, e o cloro, ele é um halogênio, né? Ele está lá no grupo 17, ou seja, o antigo grupo 7A da tabela periódica. Portanto, a gente sabe o seguinte, se o metal perde elétron e o metal recebe, o sódio tem que perder elétron, o cloro tem que receber esse elétron. Só que eu tenho que respeitar a regra do octeto. Então esses caras vão ter que ficar com 8 elétrons na camada de valência. E olha só, se o cloro recebe esse 1 elétron do sódio, né? Ele vai passar de 7 a 8, então ele vai ficar com a sua camada de valência completa. Já essa terceira camada aqui do sódio deixa de existir, e agora essa daqui é a minha referência. Então eu vou ter, ó, 6 mais 2 elétrons, portanto, 8 elétrons, e aí a gente vai ter a nossa regra do octeto sendo respeitada. Bom, mas como isso impacta na produção da minha fórmula do composto iônico? Veja bem, se eu tenho o sódio perdendo um elétron, então ele ficou com uma carga positiva. Se eu tenho o cloro recebendo um elétron, então ele ficou com uma carga negativa. E a gente sabe o seguinte, ó, a soma das cargas ela tem que ser igual a zero, né? A matéria ela é eletricamente neutra. Então, aqui como é 1 para 1, eu não preciso fazer muita coisa, né? Eu sei então que a fórmula do meu composto vai ser simplesmente NaCl. Bom, vai ser sempre assim? Não. Por exemplo, aqui eu tenho o magnésio e aqui eu tenho o nitrogênio. Lembrando lá da nossa aula de tabela periódica também, eu preciso sempre ficar fazendo distribuição eletrônica? Não. Eu sei o seguinte, ó, esse cara aqui, o magnésio, vou lá na tabela periódica, eu vou olhar que ele é um metal alcalino terroso, ele está no grupo 2. Então eu sei que esse cara aqui tem 2 elétrons na camada de valência, gente. Tá? Eu sei que ele tem 2 elétrons na camada de valência. E eu sei que o nitrogênio, ele é do grupo 15 da tabela periódica. Beleza? Então eu sei que ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. Aí você fala assim, opa, então esse cara aqui é um metal, como ele só tem 2 elétrons na camada de valência, eu sei que ele vai perder esses 2 elétrons. Eu sei que esse cara aqui é um metal, como ele tem 5 elétrons na camada de valência, eu sei que ele tem que receber 3. Aí você fala assim, eita, a conta não bate. Mas aí você lembra lá da nossa aula, que a gente estudou íons, tá? E a gente sabe que quando o magnésio perder 2 elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva, né? Então ele vai ficar aqui, ó, 2 mais. Já o nitrogênio, quando ele recebe esses 3 elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa, e essa carga negativa, ela é 3 menos. Beleza? A brincadeira aqui é fácil agora. Eu vou cruzar os números. Quer ver? Se eu pegar esse número aqui de cima, jogar aqui para baixo, pegar esse daqui e jogar aqui para baixo, eu vou ter então, ó, Mg3N2. Ah, legal. Veja bem, se eu tenho agora 3 caras com carga positiva 2+, ele vai ficar 2 vezes 3, vai ficar mais 6.
Já esse cara aqui tem 2 dele, só que cada um dele tem carga menos 3, então vai ficar menos 6, mais 3 menos 6, 0. Acabou. Então essa daqui é a nossa fórmula do nosso composto iônico, né? Nosso composto iônico, formado por magnésio e nitrogênio. Uma coisa que eu quero falar para vocês para a gente finalizar aqui. Veja que eu sempre representei o metal na frente. Isso é uma regra. As espécies positivas, os cátions, eles sempre são representados na frente e os com carga negativa depois, beleza? Então, é isso aqui que a gente precisa saber de forma geral sobre ligação iônica. Então, temos a regra do octeto, temos a interação que ocorre, a propriedade desses compostos e, por fim, a fórmula dos compostos iônicos. Lembrando que isso daqui foi uma aula que a gente utilizou conceito também de tabela periódica, né? Então é muito importante a gente saber entender a sequência desses conteúdos, tá ok? Eu vou dar uma pausa e a gente volta com ligação covalente.